vamos aprender dois comandos, né, bastante interessantes em Python, que também ajudarão na nossa válvula de repetição, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem o nosso ciclo de repetições, e esse ciclo ele toma também como base aqui. Só que vamos pensar que em determinados momentos você quer que esse ciclo ele termine de acordo com uma condição que tem dentro das instruções que estão nessa estrutura while. Ou seja, vamos pensar que ele colocou um número aqui. Vamos pensar. Ele colocou um número que seja menos 10 e você não quer trabalhar com números negativos, ou seja, você só quer trabalhar com números positivos. Então, você pode, de uma certa forma, não permitir com que a sua aplicação faça determinado cálculo dependendo do valor que ele informar. Então, você pode colocar esse tipo de tratativa, ou seja, então aqui você poderia colocar se o número for menor do que zero, ou seja, ele digitou um número negativo, você faz uma ação e, caso contrário, ele segue o ciclo de vida, certo? Então, existem dois comandos em Python, né, e além de outras linguagens, que também ajudam a trabalhar com esse tipo de válvula de escape, que é o continue e o break. Então, a gente vai ver esses dois comandos que vão nos ajudar bastante quando a gente trabalhar com estruturas de repetição. Então, vamos pensar nesse cenário. Eu quero evitar com que o meu usuário, que eu faça esse tipo de execução quando o usuário passou um valor negativo. Então, nesse cenário, eu posso trabalhar com o continue. Porque na próxima repetição pode ser que ele passe um número positivo. Então, eu não posso encerrar o meu ciclo total de execução, certo? Então, o que vai acontecer com o continue? Eu vou executar aqui e vocês vão perceber. Aqui, eu vou dar um print para você saber até em relação ao ciclo de repetição, certo? Então, print de repetições para você ter noção, né, do valor que será apresentado. Então, executando novamente. Então, verificador. Aqui, ele apresentou que é 3, que é o valor que a gente passou de repetições. Vamos pensar que eu vou digitar 5. Então, 5 é maior. Ele foi lá e apresentou, ele fez esse tipo de validação e apresentou que 5 é ímpar. Só que se eu vier aqui e colocar menos 9, olha que interessante. Ele simplesmente ignorou a minha validação, que a gente faz aqui, e simplesmente continuou a executar o meu ciclo de repetições. Quando ele vai dar continuidade? Quando ele digitar um outro valor que seja maior do que zero. Aí sim, ele passou. Então, o continue, ele executa, ou seja, qual é a funcionalidade do continue? Ele simplesmente vai encerrar aquele ciclo de repetição. Ou seja, a gente tem vários ciclos dependendo da condição que tem aqui. Ou seja, então a gente teve o primeiro ciclo, que a repetição era 3, depois a gente teve outro ciclo, que a repetição era 2, e assim por diante, perfeito? Então, quando eu faço esse tipo de validação e coloco o nosso comando continue, ele vai ignorar aquele ciclo, ou seja, todas as instruções que estiverem abaixo do continue, elas serão ignoradas e será realizado o próximo ciclo. Perfeito? E além do continue, eu tenho o break. Olha que interessante, quando eu executo o break. Então, coloquei o break aqui e vou executar novamente. CLS. E vou colocar um número par, então trouxe que é par, e agora eu vou colocar um número negativo. 7. Olha que interessante. Agora ele encerrou o meu programa. Então, enquanto o continue ele encerra somente aquele ciclo de repetição, o break ele encerra qualquer outro ciclo que tiver que ser executado. Então, a gente vai ver a estrutura for, que a gente consegue delimitar as configurações, ou seja, as iterações que vão existir. O break ele vai ignorar todos os ciclos de repetições que serão executados após esse ciclo.
Então ele fecha todo aquele ciclo de repetição e dá continuidade aos códigos que estão abaixo, né, dessa minha estrutura. Então, enquanto eu continuo, ele encerra somente aquele ciclo, o break ele encerra todo o ciclo de execução da minha aplicação. Perfeito? Então, essa é a diferença do continue e do break. Enquanto o continue ele encerra um único ciclo, o break ele encerra todo o ciclo de repetição. Então, é muito importante, a gente trabalha muito com esses comandos em Python. E em qualquer linguagem, né?